Altera a lei de diretrizes orçamentárias e a deputada Fernanda Melchiona pela liderança do PSOL. A cada dia que passa, a situação do nosso povo e do nosso país se torna mais grave. Já são 7.022 casos confirmados de contaminação e 252 mortos. Isso que nós temos muita sob notificação, tanto dos infectados quanto das mortes. O presidente, ao invés de liderar o país por uma guerra que não tem ideologia ou escolher as suas vítimas, preferiu liderar a extrema-direita e não os esforços que o Brasil precisa para que nós não cheguemos na situação da Itália ou da Espanha, ou pior do que esses países. Ao invés de conseguir imediatamente pagar a renda básica emergencial, eles estão anunciando para 16 de abril apenas os primeiros casos, e aqueles que não têm ainda inscrição podem ser atendidos muito depois. Ele está matando o povo de fome. Na verdade, chantageia para que as pessoas voltem a trabalhar e, portanto, estejam sujeitas ao vírus ou à fome. E essa Câmara aprovou de forma célere, e inclusive melhorando bastante a proposta original da própria Câmara, porque a proposta do governo era apenas R$200. Enquanto isso, lança uma medida provisória que autoriza o corte de salários e o corte da jornada de trabalho de uma forma escandalosa, o que piora enormemente a vida do trabalhador e da economia, enquanto o Boris Johnson, que é de uma vertente ideológica absolutamente distinta que a minha, na Inglaterra, está concedendo 80% via Estado do salário dos trabalhadores. Bolsonaro precisa pagar urgentemente a renda básica. E nós precisamos urgentemente começar a exigir, e eu sei que tem vários projetos, inclusive nossos, do pessoal nesse sentido, mas os leitos para o SUS, os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores. A deputada Samia Bonfim escreveu no grupo da bancada agora sobre a situação emergencial dos EPIs. O Brasil não garantiu a importação de muitos materiais porque os Estados Unidos comprou da China esses materiais, mas nós temos que mudar a matriz produtiva, identificar que indústria têxteis podem imediatamente começar a fazer macacão. Pesquisadores da USP criaram um ventilador pulmonar para emergência em 2 horas e pouco, com um valor 15 vezes mais barato que o de mercado. Mas o Bolsonaro corta as bolsas CAPES e não investe nisso, para que a gente tenha mais ventilador pulmonar. É preciso uma reconversão industrial, produção de álcool em gel em larga escala pela Petrobras, ou como está sendo feito no estado de São Paulo, que também Samia me relatou, de determinadas indústrias que estão produzindo álcool gel em escala. Nós precisamos urgentemente de testes rápidos ampliados, se apoiando na pesquisa, na ciência, nas universidades do nosso país. Nós temos enorme qualidade de pesquisa que estão sendo sucateados com as bolsas cortadas. Nós precisamos combater e exigir nenhuma redução salarial, contra essa MP da morte, e lutar contra o corte de salário de servidores públicos. Eu acho muito demagógico que tem determinados partidos e políticos que dizem que os servidores públicos são os privilegiados, mas não falam dos ricos, dos banqueiros, das grandes fortunas, dos títulos da dívida pública, 1 trilhão pago de sobra de caixa para banco, e vem dizer que servidor público é privilegiado. Ao contrário, os servidores públicos são parte da solução do problema na guerra que nós precisamos fazer contra o coronavírus. Infelizmente, o Bolsonaro é um entrave nessa guerra. Por isso, é preciso, fora Bolsonaro, mas é preciso um esforço enorme para proteger a vida do nosso povo. Nós do PSOL estamos comprometidos com a luta em defesa da vida, da ciência, da verdade, da vida de milhões de brasileiros e brasileiras.